hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada de Boneca Russa. Nádia comemora os seus 36 anos em uma festa junto às suas amigas Max e Lizzie. Lá ela conhece Mike e dorme com ele. Após isso, ela sai e vê o seu gato, que havia sumido há alguns dias, mas ao ir atrás dele, ela atravessa a rua e é atropelada. É então que ela desperta no banheiro da sua festa e percebe que tudo está se repetindo. Desta vez, ela fica mais tempo na festa e encontra com o seu ex, o John. Ela tenta explicar para ele que morreu, mas ele não acredita. Então ela vai procurar o seu gato novamente, cai na água e morre. Após isso, ela aparece no banheiro da festa novamente e se dá conta que está morrendo repetidas vezes e quer entender o motivo disso estar acontecendo. No primeiro momento, ela pensa que pode ser um efeito das substâncias que usou, dadas por Max. Ela vai atrás do fornecedor israelense e descobre que se trata de uma substância usada para o câncer e continua morrendo enquanto busca as respostas. Ela começa a morrer com cada vez mais frequência e se torna difícil até mesmo sair do prédio, pois sempre cai da escada. Então ela passa a usar a escada de emergência e vai ver Ruth, que ajudou a criá-la e trabalha como terapeuta. Ela tenta contar o que está acontecendo, mas percebe que isso levará a uma internação em ala psiquiátrica. Então decide não falar mais disso quando voltar à vida novamente. Após isso, ela tenta entender a história do prédio judeu em que sempre desperta, pois pode ter relação com suas repetidas mortes. Para isso, conta com a ajuda de John, mas novamente não consegue respostas. John também demonstra que gostaria de retomar o relacionamento com ela, mas ela não quer, o que gera a frustração dele. Ela vai novamente procurar o seu gato quando se depara com Horse. Os dois começam a beber e conversar e ela descobre que ele não quer voltar para o abrigo onde dormia, pois roubaram o seu sapato. Então passam a noite na rua e morrem de frio. Assim, quando ela reaparece, vai ajudar o Horse, impedindo que roubem seu sapato para que ele não durma na rua e morra. Após isso, ela entra em um elevador com defeito, onde conhece o Alan. Os dois percebem que todos do elevador vão morrer e ela o questiona por estar calmo. É então que ele revela que sempre morre. O elevador cai e ambos morrem, mas quando ela retorna, percebe que precisa encontrá-lo, pois ele está vivendo o mesmo que ela. Enquanto Nadia procura por Alan, ele continua revivendo seu dia, onde ocorre o seu término com Beatrice. Ele iria pedi-la em casamento e o término foi um choque, então ele sempre revive este momento tentando compreender o que aconteceu. Desta vez, ele descobre que Beatrice o traía com o professor Mike e isso o revolta. É então que Nadia o encontra, mas enquanto ela quer descobrir o que está acontecendo para poderem parar, ele ainda está focado em Beatrice e vai tirar satisfação com Mike. Após isso, ele joga o anel de noivado fora, mas toma um choque e morre. Quando ressurge em seu apartamento, percebe que as coisas estão um pouco diferentes, pois o anel de noivado desapareceu e decide ir atrás da Nadia. Ele chega na festa de Nadia, conhece o John e descobre que os dois se envolveram por um ano e que isso gerou o fim do casamento do John, mas que mesmo assim a Nadia nunca quis conhecer a filha dele, Lucy. Isso faz ele questionar a Nadia sobre o seu comportamento com o John e ela passa a tentar ser melhor com ele, mas ela tem dificuldade. Além disso, o Alan descobre que o Mike está na festa da Nadia e conta para ela sobre o seu término com Beatrice e do caso dela com o Mike. Ele percebe que o Mike também fica com outras mulheres e não só com a Beatrice, que está sendo enganada. Logo, a Nadia e o Alan percebem que estão morrendo ao mesmo tempo. Os dois descobrem que já morreram 15 vezes. A Nadia continua tentando entender por que morreram e o Alan continua tentando entender por que a Beatrice o traiu. Ele questiona o Mike, que deixa claro que a Beatrice só usou ele como desculpa, porque não estava feliz com o Alan. Os dois continuam morrendo e tentando entender por que estão conectados. É então que revisam a primeira vez que morreram e o Alan diz que não se lembra de sua primeira morte e eles tentam descobrir como ele morreu. Ela decide acompanhá-lo para reviverem os passos dele na noite em que morreu e revela que ela dormiu com Mike naquela noite. Ele não gosta de saber disso, eles se provocam e acabam dormindo juntos. Após isso, ela sai para caminhar, leva o tênis de Mike para o Horse e também entrega para ele o colar que herdou de seus avós, que foram sobreviventes do Holocausto e vale um bom dinheiro, pagaria sua faculdade.
Depois disso, ela vai até a padaria, onde se lembra que viu o Alan na noite em que eles morreram. Então ela volta para poder contar a novidade para o Alan, mas descobre que ele mexeu nas suas coisas com o intuito de arrumar, e eles acabam brigando. Novamente eles morrem e quando ressurgem as coisas estão um pouco diferentes, pois o espelho do banheiro sumiu. Eles se encontram novamente e o Alan revela que lembrou que pulou do prédio no dia em que morreu, e a Nadia percebe que a missão deles pode ser ajudar um ao outro, já que se encontraram antes da primeira morte. A Nadia explica que precisam consertar o bug, pois o tempo é relativo e estão vivendo uma experiência relativa do tempo. Precisam voltar naquele momento, a linearidade do tempo ainda existe e precisam chegar lá. Para isso, precisam morrer, voltar e refazer tudo. Eles combinam de se encontrar na padaria quando ressurgirem e impedirem a morte um do outro. Mas a Nadia começa a ver a sua imagem como criança, tem um ataque e morre. Quando ressurge, ela percebe que a sua festa está mais vazia e tenta ir até a padaria encontrar com Alan, mas novamente ela vê a sua imagem como criança e morre. Assim, ela desperta novamente e a sua festa está ainda mais vazia, então pega a Max e a Lizzie para que não desapareçam e vão até a padaria, onde encontram com o Alan. A Nadia conta que as pessoas estão sumindo e o Alan percebe que é por isso que o seu amigo Ferran, que trabalha na padaria, sumiu. Mas a Nadia vê novamente a sua imagem como criança. O Alan percebe que vão morrer e avisa para ela o encontrar em sua casa, então eles morrem. Quando a Nadia desperta, sua festa está vazia e apenas Max está no apartamento. Ela percebe que precisa consertar as coisas e vai se encontrar com o Alan. Ela conta que tem se visto como criança e fala da relação complicada que tinha com sua mãe naquela época, pois ela era instável. Alan aconselha que ela conserte isso, assim como ele precisa consertar a sua relação com Beatrice antes que ela desapareça. Com isso, Alan vai ver Beatrice e desta vez eles não brigam. Ele fala que sabe sobre Mike e que a ama, mas que quer que ela continue sendo ela mesma. Ele também desabafa que sabia que ela estava infeliz, mas preferiu não ver o que estava acontecendo, pois achava que com o seu esforço poderia acabar com o vazio e o fracasso. Então ele se sente melhor com a conversa. Já a Nadia vai ver Ruth, pois ela a apoiou em meio às crises de sua mãe e sabe o que ela viveu. Nadia revela que se culpa por ter abandonado a sua mãe, pois queria ficar com Ruth e que sente que isso matou a sua mãe. Essa culpa a consome e ela não sabe como lidar com isso. Mas Ruth a consola, pois a situação não podia continuar e que ela precisa recuperar a garotinha que era e que queria seu lugar no mundo. Com isso, a Nadia diz que ama Ruth e tenta recuperar as suas forças. Ela decide ir conhecer a filha de John, mas no encontro ela se sente mal e morre. Ao despertar, as coisas parecem ter voltado ao normal. As pessoas voltaram e Nadia começa a demonstrar a sua consideração pelas pessoas e sua alegria em vê-las. Ela vai procurar por Alan e vê Horace com seu gato na rua, então consegue seu gato de volta. Após isso, ela vai até a padaria para tentar encontrar com Alan. Já Alan também percebe que as coisas voltaram, incluindo o anel de noivado e seu peixe, que haviam desaparecido. Ele começa a procurar por Nadia, mas não encontra, então vai até a padaria e encontra Nadia, que está com o Mike. Ele tenta falar com ela e percebe que ela não o reconhece, então ele entende que estão em linhas temporais diferentes e que precisa impedir que ela morra. Ele começa a segui-los até a casa dela, tira foto dos dois juntos e envia para Beatrice. Depois ele atrai Nadia para a padaria fingindo ter encontrado seu gato. Quando ela chega, ele diz que o gato dela está no parque para que vão até lá juntos, pois sabe que é o caminho que ela fez e foi atropelada. No percurso, ele fala para ela que sabe do seu aniversário, sobre a sua morte e que tudo tem relação com a mãe dela. Ela acha estranho, mas diz que sempre teve um pressentimento sobre este dia. Mas o Mike chega e tenta afastá-los. Neste momento, Nadia vai atravessar e Alan consegue impedir a sua morte. Então ela desiste de prosseguir com o Mike e decide ficar com o Alan. Enquanto isso, na outra linha temporal, Nadia vai à padaria, onde encontra Alan bêbado. Ela percebe que ele não a reconhece e começa a segui-lo para impedir que tire sua vida. Ela o ajuda durante o caminho e o leva para casa. Os dois conversam e ela diz que não quer que ele se machuque e que vai ficar com ele para que ele durma. Só que ela pega no sono e quando desperta, ele não está na cama. Ela sobe até o terraço arrependida por ter dormido e com medo de Alan ter morrido, mas lá ela o encontra e fica feliz que ele decidiu não pular.
Ela promete que ele nunca estará sozinho e caminham juntos. Se esse resumão te ajudou, se inscreve aí no canal pra gente entender que vocês querem mais resumões por aqui. Deixa aí o seu joinha pra esse conteúdo ajudar outras pessoas também. Ative as notificações pra não perder nada. Então é isso, galera. Tchauzinho!